dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição, mais um episódio do podcast MVP, na nossa collab, nossa parceria com o pessoal da KPMG, trazendo os 14 Emerging Giants, né? As empresas de alto crescimento que vão dominar o mundo. Eu tô aqui agora, hoje, já tivemos alguns episódios aí com o Diogo Garcia, hoje eu tô tendo o prazer de estar aqui com a Carolina de Oliveira. Tudo bem, Carolina? Tudo ótimo. Obrigado pela presença aqui, pela parceria aí no podcast. Está aqui hoje, então, com o Marcelo Pugliese, CEO da High Platform. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom e vocês? Como estão? Obrigado pelo convite. Super honrado e feliz de estar aqui. Obrigado. Conheço o Gustavo há bastante tempo. Vai entregando a idade, mas conheço a Carol e a turma da KPMG há menos tempo e super honrado de ser Emerging Giants. Espero estar à altura de estar aqui com vocês nesse papo. A honra é nossa, Marcelo. Totalmente a honra é toda nossa. Boa. Obrigada pela oportunidade. Experiência aí de mercado, né? De M&A, crescimento. Já fiz uma bagunça aí. já fiz de tudo um pouco, cara. Bom, vamos conhecer um pouquinho então da High Platform. Vamos. Conta pra gente o que vocês fazem e também quais são as entradas, né, que vocês têm desbravado, têm entendido no mercado. A gente tá falando aqui de automação, AI, atendimento, vendas. Então conta pra gente um pouquinho sobre a High Platform e como que vocês estão resolvendo alguns dos problemas que a gente vê no mercado. Legal, Carol, nota 10. A gente vive de um negócio que é o impacto no consumidor, né? Então, acho que a grande motivação, a minha motivação, dos meus sócios e da RAI como um todo, é o impacto que a gente consegue gerar no consumidor através das empresas que são nossos clientes. Então, a gente tem uma série de ferramentas e produtos que ajudam as empresas a atrair, vender, atender, reter o cliente, fazendo isso de maneira que seja mais fácil, mais acessível, mais resolutiva, mais prática, mais personalizada. Sempre pensando na ótica do consumidor. Mas gerando valor para as empresas, né? Então, eu aqui, a gente vem trabalhando, a RAI está no seu... vai bater aí 9 anos de operação, vai fazer... Com essa proposta, com esse propósito, né, de ajudar as empresas a gerar valor para o consumidor dela. Fazendo com que ele seja fiel, com que ele volte a comprar, com que ele seja mais recorrente, com que ele seja melhor atendido. Então, acho que essa é a proposta. A gente está muito, muito inserido hoje no que o mercado está chamando de marketing conversacional, né? Que é fazer essa relação entre consumidor e empresa acontecer através de mensageria. E no Brasil, a gente está falando majoritariamente do WhatsApp, que acho que é o canal onipresente, né? Se tornou o meio onipresente de comunicação, não só entre pessoas físicas, grupos, famílias, mas principalmente entre consumidor e empresa. É engraçado que nos Estados Unidos, às vezes você precisa fazer alguma coisa, fui pro South by Southwest, aí precisava ver uma coisa com um hotel, cara, só ligando. O SMS, né? Como é que eu entro em contato com o hotel? Não, cara, tem que ligar. Não, como assim ligar? É quase absurdo, né? Como eu vou ligar para uma pessoa e conversar com uma pessoa? Não, quero mandar uma mensagem, né? A gente acha muito estranho, né? A quem não usa o WhatsApp hoje em dia. É muito estranho. E tem um sentido isso, né? Existe um trabalho feito de pesquisa em cima de grupos de consumidores. Esse trabalho foi feito se eu não estiver enganado, de 74 a 2011. Pesquisando o que eram os desejos e anseios do consumidor, tá? De forma geral. E aí, espremendo, se você pegar todos esses 25 anos de pesquisa, o consumidor ele quer 3 coisas, né? E é interessante a gente pensar nisso, porque todos nós somos consumidores em algum momento. Eu, Gustavo, Carol, todo mundo. O consumidor ele quer 3 coisas. Ele quer conveniência. O que é conveniência? O que é mais fácil para mim, eu, enquanto consumidor, para eu acessar a empresa? Então, por que eu estou falando isso agora? Porque o Gustavo falando aqui pra gente que ligar dá trabalho. Dá trabalho, né? Mas é attrition isso aí. O que é muito mais... O que é conveniente pro Gustavo? É mandar um WhatsApp.
Se a empresa não está no WhatsApp, ela perdeu pontos com esse consumidor. Sim. Então, a primeira é conveniência. O que é mais fácil para mim? E vamos e venhamos. É ultra conveniente você estar com um bichinho desse na mão, na frente da TV, onde seja lá que for, dentro do Uber, e mandar uma mensagem. E receber uma resposta imediatamente. É mágico, né? É mágico. Então, Sim. segunda, resolução. Quando você interage com uma empresa, você quer ter aquela situação resolvida. Seja quando você quer comprar alguma coisa, seja quando você quer ter um evento de troca, atendimento, devolução de dinheiro, você quer ter aquilo resolvido. E quanto mais rápido, melhor, né? Não é à toa que muitas empresas usam o indicador chamado First Call Resolution, que é quantas ligações você demora para resolver uma determinada situação do cliente. E terceiro, mas não menos importante, personalização. Então, assim, a gente gosta de ser reconhecido. O Gustavo deve ter o restaurante que o garçom conhece ele, ou o bar que o garçom conhece ele, e ele não precisa ir lá toda semana, porque a família dele gosta de outros lugares, mas ele gosta de ir naquele lugar porque ele se sente, de alguma forma, em casa. Então, nós, enquanto consumidores, queremos isso. E aí é interessante a gente pensar, eu, quando li esse estudo, eu falei, puta, eu sou esse cara. Eu sou esse cara. Todos nós somos. Né? Pois é. É engraçado que 74 a 2011, quer dizer, é um período muito longo. Muito longo. Tem uma consistência aí. É exatamente isso. Eles pegaram todas as etapas, assim, né? Desde a implantação dos primeiros serviços de saque, vendas 100% físicas, passando por fax, e-mail, chat, rede social. Então, eles tiveram um espectro bastante grande, bastante significativo. E não importava o meio. O que importava era a expectativa do consumidor versus o que a empresa entregava. Até o Bruno da For Intelligence, naquele episódio com ele fala disso também, né? Sim. De novo, né? Apaixone-se pelo problema e não pela solução, não pelo problema, né? Não, esqueci. É isso. Apaixone-se pelo problema e não pela solução, porque a solução é o meio. Então, de novo. Até o Bruno da For Intelligence, naquele episódio que a gente fez com ele fala disso, né? Resumindo, voltando ao ponto de apaixone-se pelo problema e não pela solução, né? Não é a tecnologia, não é a AI, não é né, a tecnologia da moda que vai resolver um negócio, que é a resposta, né? É o desejo do consumidor, né? É isso. Mas hoje em dia, também, assim, a gente tem visto a inteligência artificial automatizando tudo. Né? E essa conversa que nós temos, desde a lojinha da esquina, a grande varejista hoje consegue se comunicar pelo WhatsApp com o consumidor. Consegue. Agora, como é que a gente está caminhando para chegar nessa hiperpersonalização? Porque esse é o grande segredo, né? De conseguir conversar com o consumidor sem que ele perceba que é um robô, que é uma máquina que está conversando. Como é que você tem visto essa evolução e a RAI também está evoluindo para isso? Ótima pergunta, Carol. Acho vamos lá. Eu estudo CRM desde 2000. CRM não no sentido de software de gestão de oportunidade de venda. CRM no conceito Customer Relationship Management, que foi um conceito super propagado por Peppers e Rogers, 2 consultores lá das antigas. Então, assim, eu gosto muito do conceito e em nenhum momento nesses 25 anos eu vi um momento tão apropriado para hiperpersonalização em massa como hoje. Né? Então, você pega lá os livros do Peppers e Rogers, eles contam a história da vendinha da esquina, que você entrava e o cara tinha um caderninho, ele já sabia que você gostava de acerola, chegou a tangerina e tal, e não sei o quê. Então, o desafio dos projetos de CRM sempre foi como trazer esse conceito da vendinha da esquina para fazer em massa. E o que eu vi e presenciei foram grandes naufrágios. Grandes naufrágios, assim. Aquilo que parece muito inovador, muito legal, mas no dia a dia, quando passa de ser novidade, já não pega, né? E não funciona mesmo. É isso. É isso, real, que não funciona. Eu, pelo menos, aí tô com o cara que já fez muitos desses, mas o chatbot, cara, é um inferno. Eu não sei se acontece isso com vocês, mas as minhas dúvidas nunca são as que o chatbot sabe responder. É
eu sempre tenho que caçar pra falar com alguém. Aí é algo mal feito, né? Então, eu sou um cara que tô numa posição meio difícil de falar aqui. Mas assim, jogando contra o meu próprio patrimônio, o que eu acho, Gustavo? Eu vejo que muitas vezes tem muito a ver com a abordagem da empresa que está oferecendo. Quando você está citando o teu relato, você está falando de um chatbot que é um circuito fechado. Ou seja, ele remete ao que era a URA nos anos 2000. E os projetos de URA eram terríveis. Sim. Entre nós aqui. Eles eram terríveis em todos os sentidos. A URA era um negócio caro, retinha muito pouco. Sabe qual era o sucesso de uma URA? 10%. Os caras comemoravam, 10% de retenção. Nossa. Soltavam rojão. Tá? Absurdo. Pois é. Esse era o perfil do projeto de URA lá na década de 2000. Então, você replicar aquela experiência para o chatbot, você tentando segmentar, eu entendo a abordagem. A abordagem é fazer um Pareto, um 80-20, é tentar trazer escala para o negócio. Mas nós somos consumidores únicos, né? E queremos algo personalizado e resolutivo. Acho que essa é a minha grande dúvida, assim, onde que é o limite da automação e da personalização? Existe uma linha tênue que vocês já entenderam, que conseguem ensinar, levar isso para o cliente? Carol, o limite é o consumidor e o que você quer proporcionar para ele. Essa é a grande orientação que a gente tenta transmitir para os nossos clientes, tá? E o que eu quero te dizer com isso? Eu consigo compreender as decisões tomadas pela empresa ao falar o seguinte: poxa, a minha margem, eu sou um varejista, a minha margem já é pequena. Se eu oferecer o mesmo serviço de atendimento para toda a minha base de milhares de consumidores, Lascou, né? é capaz de eu quebrar. Mas, poxa, eu posso oferecer um negócio mais interessante para o meu cliente que é mais recorrente, que gasta mais porque eu tenho uma margem melhor aqui. Poxa, maravilha. Né? Já na outra ponta, a pessoa que gasta muito pouco ou gasta menos, eu vou restringir um pouco mais, eu vou dar algo mais escalável. Eu vou dar uma experiência que não é tão boa, porque eu posso assumir o risco dele ir no meu concorrente, porque ele não é um cara frequente aqui. Então, para mim, o limite, Carol, tá aí. Agora, vejo assim, as coisas pendulando, tá? Minha avaliação olhando para o mercado, eu vejo pêndulos. Eu vejo empresas indo pro limite do vamos escalar e economizar. E voltando depois, não. Tem que abrir, tem que deixar ultra humanizado esse negócio. E isso também faz parte do contexto macroeconômico que a gente vive e dos mercados que essas empresas estão inseridas, né? Voltando no passado, eu lembro a GVT. A GVT sempre falava de enquanto Oi, Telefônica, estava todo mundo indo para os call centers terceirizados, a GVT batia no peito, o Amos Guinness falava, cara, a gente tem atendimento interno e tal, né? É isso, você vai ser atendido por uma pessoa. Lógico que eles eram muito menores, uma área de atuação restrita e tal, mas eles usavam isso como um diferencial. Eles tiveram sucesso. Super. Porque no final do dia a correlação de bom atendimento e boa experiência com rentabilidade, com cliente satisfeito, CSAT, NPS, ela é muito alta. É uma correlação muito alta. Agora, quando o Guinness foi fazer isso na Vivo, é um outro bicho. É outro bicho, né? Então, assim, ele teve que adotar outras abordagens e estratégias porque era um outro monstrinho, entendeu? E você acha que a gente vai chegar nesse nível com a IA? Eu lembro, por exemplo, que era divertido ligar no saque da Amazon. Você ficava amigo do atendente, né? O cara, pessoa super solícita ali, queria te ajudar, resolvia o problema 100%. Depois ainda queria fazer um follow-up para saber se deu certo. Você acha que a IA vai chegar nesse nível de satisfação do cliente no conversacional? Carol, eu vou fazer a minha resposta com crachá e a minha resposta sem crachá, tá bom? Minha resposta com crachá. Eu acho que a IA tem tudo para chegar nesse lugar. Tá? Legal. Tudo indica que ela pode chegar sim nesse lugar. O que eu acho da IA hoje? Que ela tem uma necessidade muito grande ainda de ter seres humanos perto. A gente teve agora, né? A gente está integrado com
IA já tem algum tempo. Então, a gente agora tem uma rodagem... Eu tenho clientes há 1 ano rodando o software da RAI integrado com IA. E a gente teve experiências de alucinação, que é o termo usado, bastante complexas. Que geram uma exposição lá para o consumidor final, porque o consumidor final não sabe. Exato. Ele não sabe que é uma IA. E aí, quando vem uma resposta maluca... Aí percebe. Gera um baita impacto. E às vezes não percebe, tá, Carol? Às vezes não percebe. Então, eu acho que IA tem tudo para ser um grande multiplicador, maximizador de tudo isso. Mas eu vejo que a interferência humana, ela é chave, tá? Ela é bastante significativa e importante. E essa é a minha resposta. Tirando o crachá. Por que eu tô falando minha resposta assim, crachá? Porque as minhas interações com o GPT são muito boas e cada vez mais personalizadas. E isso me deixa um tanto quanto assustado. Outro dia eu cheguei pro GPT e falei assim, GPT, a gente já... Foi essa a minha pergunta. A gente já está interagindo há alguns meses. Eu queria que você me fizesse uma descrição de quem eu sou. E eu fiquei muito chocado com a descrição. Eu fiz isso outro dia também e fiquei assim, meu Deus... Tanto, né, em vários idiomas, como o que ele fez ali de resumo da minha interação, quem eu sou, como eu me posiciono. Perfeito. E depois, né, então, posso escrever isso para você? E aí escreve de uma forma que eu fiquei assim, meu Deus, a gente tá realmente... É isso. Perdido. E aí, sabe o que ele fez? Ele fez assim, Ou não. Eu não sei também. Ainda tô na dúvida. Eu também não sei. Eu também não sei. Essa resposta acho que ninguém tem, né? Que nem você fez uma pergunta difícil. Qual que é o limite? Eu acho que não existe a resposta do limite. A resposta do limite é o consumidor tá satisfeito. Você tá pegando esse tripézinho e entregando, atendendo. Mas fala, desculpa, eu te interrompi. Achei muito interessante outro dia. Tem 2 exemplos, assim. Eu fui procurar uma personal trainer e entrei no Instagram, mandei uma mensagem, entrei para falar com ela no WhatsApp e ela me respondeu já, mas eu percebi que era uma IA, porque foi imediato, assim, ela... Oi, Carol! E com o discurso dela sobre como que o programa funcionava. Sei. Mas ela interagiu com... A máquina, né? Interagiu comigo. A partir do momento que eu fiz algumas outras perguntas e eu percebi que era onde ela entraria, aí eu nunca mais tive resposta. Tá. Então, aí, eu acho que ela usou perfeitamente a introdução, mas o ser humaninho ali, na hora de dar continuidade, não conseguiu. Outro exemplo, assim, que eu tive foi com uma psicóloga também, que eu entrei no WhatsApp para pedir para fazer um atendimento. Ela já respondeu assim, olha, não sou uma IA, tá? Estou te respondendo. Isso com áudio, né? As duas interações foram áudio. Tá. Então, a personal trainer, inclusive, foi a primeira mensagem que eu recebi, foi áudio e usando o meu primeiro nome, né? Oi, Carol. Ela mandou uma mensagem de áudio. Mensagem de áudio. Mensagem de áudio gerada. Isso. Quando eu mandei o oi, a resposta já veio: Oi, Carol, eu sou a fulana e meu plano funciona assim, assim, assado. E fez algumas perguntas, eu respondia e ela me retornava com áudio. Nossa, é interessante. Então, eu acho que a gente está chegando mesmo nesse nível, né, de personalização, que a ferramenta tá chegando, né, nessa capacidade, mas o ser humano não está acompanhando ainda. Então, é difícil dizer em que momento que a gente flopa, né? Que momento que a gente sai do ser humano e vai para a máquina 100%. Ou será que isso está próximo? Você pode me responder melhor. É isso mesmo? Então, o que eu acho que é uma jornada interessante? Aqui, eu estou pensando agora, usando o crachá e o não crachá. O que é uma jornada interessante? É a jornada onde você está interagindo, por exemplo, com a personal trainer, mas se der qualquer problema na interação com a IA, você tem um ser humano ali para te... Sim. Para suprir a necessidade de informação. E isso acontece no chatbot, isso acontece no próprio chat humano. Muitas vezes eu me lembro que tinha ali a questão de deixa eu transferir para um supervisor ou deixa eu transferir para uma outra célula. Então, sempre você, pensando de maneira corporativa, sempre você ter esse escalonamento...
eu entendo que gera uma experiência melhor. Então, não acho que é todo mundo E que vai rápido, oferecer. né? E com rapidez. Com certeza. Vou chamar aqui o ser humano e ele vem imediatamente. Porque a sua personal, ela perdeu o lead dela com essa abordagem. Acabou. Ela perdeu o lead. Ela gastou o dinheiro. Provavelmente a empresa que cobrou dela ganhou o dinheiro e tal. E ela perdeu o lead dela, entendeu? Então, assim, o CAC dela tá pior. Eu nem sei se ela sabe disso, entendeu? Provavelmente Ela não. tá fazendo essa conta. Pois é, eu nem sei se ela sabe disso. Porque essa hora valeria a pena ela, além da IA, ter uma assistente lá, uma estagiária de educação Eu ainda física. cliquei em cima de um anúncio, né? Eu cheguei até ela por um Perfeito. anúncio, então ela gastou com o anúncio. Deu certo. Deu certo, chegou no ICP dela, que é uma pessoa que estava procurando. Sim. Né? Fiz a jornada completa, cheguei até o contato, mas falhou ali na... Ou seja, a jornada inteira foi perfeita, mas não finalizou. Então, foi um dinheiro jogado no lixo. Ela Não, o provavelmente... Zuckerberg gostou. Não, tem gente que não é a personal que ganhou nessa. Algumas a cadeia outras. de fornecedor ganhou, né? Mas ela não ganhou. Mas Carol, quando eu comecei a trabalhar com CRM e tal, atendimento, uma das coisas que as pessoas batiam muito na tecla, e é engraçado que passam os anos e parece que tem coisas que vão envelhecendo bem, né? Eles falam assim, você quer montar um projeto para o consumidor, você sempre tem que pensar em 3 coisas. É um tripé. Pessoas, processo e tecnologia. Puta, e essa máxima serve para hoje. Então, assim, você vai fazer um trabalho de SDR com IA, maravilha, ótimo. Tem um monte de ferramentas que fazem isso hoje, né? Tem um monte de ferramentas de opções e tal. Mas você tem que entender o que acontece se dá errado. Porque não é sempre que vai dar certo. Né? Então, assim, por exemplo, essas alucinações que aconteceram com o meu cliente, a gente não estava pronto. A gente não sabia como lidar. A empresa também não sabia. A gente não estava preparado. A gente não pensou no processo. A gente não capacitou as pessoas, entendeu? A gente achou que a tecnologia era o suficiente. A gente errou no tripé, entendeu? E aquilo gerou impacto no consumidor. É verdade. Então, isso já estava em produção? Já. Putz. Já, Gustavo. Já estava assim. E fez a gente dar 2, 3 passos para trás. E aí, eu vou falar uma coisa que eu não sei se eu deveria falar, e talvez eu tome um monte de puxão de orelha. A gente pode cortar, ou senão deixa aqui. Não. Eu visitei recentemente, quase 50 clientes nossos, tá? E o que eu ouvia... Aqui eu vou fazer o resumo, né? Pedidos de evolução do produto, aquelas coisas da relação cliente-empresa, tal, feedbacks aqui e ali, mas WhatsApp e IA. E aí, de WhatsApp, a gente falava, tá tangível. E IA, o que eu escutava era o seguinte, que aí é onde eu posso tomar o puxão de orelha. Eu não sei o que fazer com IA. A minha diretoria fala de IA o tempo todo. Daí desce. Eu não sei o que eu vou fazer com isso. Marcelo, o que a gente vai fazer com IA? High Platform, o que eu vou fazer com IA? Aí número 1 do checklist conversacional. Né? Pois é. Entrar na automação, atendimento ao cliente. Mas precisa? Precisa ser IA? Precisa... Gustavo, essa é uma outra boa pergunta. Porque assim, vamos lá. Eu acho que a IA... eu acho incrível, de verdade. E pode ser super bem usada, mas não necessariamente vai fazer com que a experiência do cliente para aquele determinado setor ou para aquela determinada empresa, que aquilo seja mandatório, entendeu? Agora, do meu ângulo, é muito interessante observar como esse negócio é uma onda assim, que despertou emoções e ansiedade nas pessoas, e como a desinformação ou a distância que existe, a gente não consegue, as pessoas não conseguem materializar. O que é isso de fato na prática aqui? Então, assim, você pega uma personal que fez isso. Ela foi muito longe. Sim. Ela foi genial, na minha opinião, tá? Pois é. Eu nunca tinha visto isso. Eu fiquei surpresa. Ela foi gênia. Ela foi gênia, cara. Pena que ela não conseguiu Talvez ela concluir teve a... tanto sucesso que ela não conseguiu dar conta. Pode ser também. De tantas... Pode ser também. Isso, deixa eu comentar. Então, não necessariamente precisa, né? A IA, acho que é uma boa...
Porque nos últimos 2, 3 anos, né, a imprensa fica falando esse negócio aí, né? Parece que tá tudo Essa certo. imprensa. Essa imprensa, amigo, falando, né? A gente fala, problema sério. Mas fica parecendo que né? É a solução, né? O grande... Tábua de salvação. A grande tábua de salvação, né? O mundo melhorou, né? Enfim, né? As mazelas do mundo Vão acabar por causa da IA, né? Ou começar, né? Ou depois, né? Se as máquinas se revoltarem. Mas, enfim. Então, não necessariamente precisa, né? Meu veredito é que vai ter gente que não vai adotar, entendeu? Como tem gente que não adotou até hoje o chatbot. E como tem gente que até hoje não abraçou a rede social. E tá tudo bem, né? Acho que... Legal. O meu... Então, essa ansiedade, esse FOMO da IA, você acha que... Gustavo, eu acho que o FOMO da IA, sendo aqui correndo risco também, tá? De tomar outro puxão de orelha, tem muito a ver porque a IA pode gerar uma redução de custo. Pode não, ela gera uma redução de custo. Então, eu acho que esse é o grande ponto. Pensa só, a gente está num momento macroeconômico complexo, né? Os meus clientes que estavam animados murcharam, né? No passado, ano que vem vai ser melhor, porque a gente tem esse lance, né? De vir o calendário e virou o calendário e eu percebi eles assim, cara, continua um cenário super desafiador, crédito, poder de compra piorando e tudo isso. Então, óbvio que você pega um dispositivo desse, uma tecnologia dessa que te gera escala, ela começa a ser importante. Ela começa a... E eu gosto muito das abordagens das pessoas que estão usando ou tentando usar, fazendo o seguinte: eu uso a IA para me gerar escala numa primeira linha, mas na segunda linha eu continuo disponibilizando gente melhor capacitada e mais bem paga. Então, assim, não é vamos cortar e deixar de qualquer jeito, né? Eu acho que tem gente que tem consciência e eu aposto que esses são as empresas que vão mais longe nessa história, tá? Legal. É isso que a gente tem visto também. E talvez a solução de vocês está aqui nessa superfície, né? Que é o primeiro lugar onde eu vou aplicar a inteligência artificial. E aí, a gente está vendo também uma série de outras empresas vindo para o Brasil, né? Porque o Brasil, de fato, é uma das principais nações que adotaram o WhatsApp. E a gente usa isso como uma ferramenta diária, não só para questões pessoais, como de ferramenta de trabalho mesmo. Se cair o WhatsApp, muita gente perde o negócio, né? É verdade. Perde grana, né? Perde venda. Perde venda. Não tenho dúvida. Então, como é que a RAI se diferencia nesse mercado? Ótima pergunta, Carol. Muito legal. E que ao mesmo tempo, né, como o WhatsApp está abrindo as APIs e tal, muitas ferramentas, parece meio commodity isso aí. Sim. E acho que de fato né? Porque se você for olhar... você sendo um parceiro Meta, você está integrado com o WhatsApp e aí todo mundo está em condições iguais, né? Eu acho que a diferença está na sua capacidade de conseguir distribuir, que não tem nada a ver com a Meta, tem a ver com você, né? A Meta está tentando deixar todos os parceiros em condições relativamente parecidas. Eles têm lá um determinado número de parceiros no Brasil e tudo certo. Como é que eu enxergo, Carol, respondendo a tua pergunta? Tem um investidor no meu conselho que ele fala o seguinte: chuta uma moita, cai uma empresa de IA com agente de atendimento. Ele usa essa expressão, singela expressão. E é verdade. E esse movimento aconteceu já na época do chatbot. Eu fazia parte de um grupo chamado Chatbot Brasil. E esse grupo, toda sexta-feira, trazia as novidades da semana. Toda sexta-feira eram 5 novos entrantes lançando um produto de chatbot, né? E aí, de primeira, você fala: caramba, né? Quem que vai comer meu queijo aqui, né? Mas com o tempo a gente vai separando o joio do trigo. E aí vou chegar na resposta que você me pediu. A gente, RAI, primeira coisa que a gente fez foi entender quem é o nosso ICP. Então, assim, e esse é um exercício que eu aprendi que ele tem que ser contínuo.
Sim. Eu tive já uma Muda ao longo do tempo. ingenuidade de que o ICP era um negócio... aquilo fixo. Interessante. Escreve na pedra. Tá. Não é verdade, tá? E eu aprendi... Você aprende sempre do jeito ruim, né? Você nunca aprende do jeito bom. Esse negócio do aprender por amor é só papinho. Mas a gente definiu muito bem o nosso ICP. Que são empresas que já têm um porte, uma estrutura aqui no Brasil... já tem um nível de complexidade e já querem, de uma forma ou outra, se diferenciar através da experiência oferecida para o consumidor, tá? Mas não é aquele cliente enterprise tradicional. Então, assim, a gente não está no topinho da pirâmide. A gente está bem com enfoque lá no meio. Temos algumas marcas muito grandes, conhecidas, mas a gente atende eles como se fosse uma empresa média, vamos dizer assim. Né? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? O primeiro diferencial que a gente tem é como a gente se relaciona e atende os nossos clientes. Então, a gente faz a gente tem uma relação custo-benefício muito boa. Eu faço uma entrega super enterprise, super... mais cuidada e personalizada comparado ao meu concorrente. Por mais que o meu produto, eu tenha alguns produtos lá com uma abordagem mais PLG, ainda assim eu gero valor através de conhecimento, através de conteúdo, através de contato. Não precisa ser contato presencial, né? Hoje tá mais fácil ser remoto e tal. Então, a gente fez isso. Outra coisa que a gente fez foi pegar alguns segmentos, algumas indústrias onde a gente notou que a gente tinha um track record melhor e entregava um ROI melhor para o cliente. E ali naquelas indústrias a gente começou a se especializar e começou a fazer entregas. Agora a gente combina serviço com software, que é uma tese que também muita gente torcia o nariz. Serviço? Teoricamente, parece contraditório. Você está IA conversacional, uma plataforma de automação. Como você vai oferecer serviço? Agora bugou. Não buga não. Olha só que interessante, Gustavo. Eu ofereço serviço usando IA para o meu cliente. Então, assim, olha só o que o meu cliente pede, em linhas gerais. Um serviço escalável. Ele é, de alguma forma... Serviço sempre tem um teto, né, Gustavo? É uma matriz muito diferente da matriz de software, né? Mas esse combinado, e isso é uma... Tem um americano chamado Nathan Latka, não sei se vocês já ouviram falar desse cara. Esse cara é um estudioso de SaaS de muito tempo, e eu conheci ele em Floripa, num SaaS Forum, que era um evento que precedia o RD Summit. E eu conheci ele lá. É um cara que fala... ultra rápido, é aflitivo conversar com ele. Ele fala ultra rápido. Eu fui fazer o podcast com ele, quase morri do coração. Mas ele tem um estudo onde ele mostra que os múltiplos de valuation de empresas SaaS que combinam produto com serviço eram melhores do que aquelas que a abordagem era só de produto. Tá bem legal, tá bem legal. Bem legal. Então, assim, o que a gente fez? A gente oferece essa camada de serviço como parte desse modelo de relacionamento diferenciado. A gente definiu essas indústrias que são, para a gente, as mais significativas. Então, nossa abordagem sempre foi muito horizontal e agora a gente está verticalizando ela um pouco mais. Então, e-commerce, varejo... Tem especialistas por indústria, por segmento. Exatamente. E-commerce, varejo, saúde, educação, serviços financeiros são as indústrias que a gente pensou para trabalhar e para gerar diferenciais nesse lugar. Porque o principal mesmo no serviço, eu acredito que seja esse setup, entender a necessidade do cliente para começar a execução. É isso. É exatamente isso. E a gente tenta, ao máximo, acompanhar o que tem de novo, né? Então, se eu não estiver enganado, a gente foi a primeira empresa no Brasil a integrar o produto com o GPT, tá? E a gente talvez não tenha feito barulho que merecesse. Mas a gente fez isso, integrou e colocou rodando em produção, né? Porque falar que integrou... Tá fácil, né? É mais fácil. Qualquer coisa, gente. Exato, é mais fácil. Então, Carol, o que eu vejo é que além da gente ter um conhecimento profundo aqui do Brasil, a gente escolheu um espaço do mercado que é menos atendido pelas empresas que olham lá de fora. As empresas que olham de fora
minha avaliação, é que elas olham ou aquelas abordagens long tail PLG, que é uma abordagem, ou elas vêm muito para o enterprise, onde estão os cheques maiores, os tickets maiores. Ficam o investimento. É isso, ainda mais quando você está falando de um dólar. Risco do Brasil, né? Exato. Obrigado, Gustavo. É isso. Então, acho que te encurtando é isso, Carol. Middle market, especialização, atendimento e serviço. Agora, em 2020, vocês falavam de uma receita de 55 milhões. Né? Como é que está esse número hoje, né? 5 anos depois? E quais são os planos de crescimento de vocês? Gustavo, a gente está... Vamos lá, vou tentar dar uma resposta resumida aqui para você. A gente está preparando a empresa para um ciclo de crescimento, para um novo ciclo de crescimento, tá? Então, a gente, nesses anos mais recentes... Passado, acho que o inverno das startups, que não esquentou tanto, mas passado o inverno, a parte mais... solzinho, né? O céu tá um pouquinho começou menos nublado, né? Tem um degelo aí, é isso. Acho que passado o inverno das startups, a gente tá aqui preparado para um novo ciclo de crescimento, tá? O que a gente fez nesses últimos anos? A gente passou por um processo de profissionalização bastante significativo. Então, a gente fez o que startupeiros não fazem ou não gostam de fazer. Tipo, processo, formalização, políticas. Às vezes não sabe fazer. Não sabe. O cabelo branco ajuda. É onde a KPMG entra, né? E ajuda. É isso. Mas é isso. O que a gente fez, a gente tomou um banho de loja de KPMG e passou a processualizar, formalizar, deixar tudo em política. Trouxemos executivo de mercado. Então, a gente foi fazendo tentando substituir um pouco daquela cultura startupeira, que hoje pejorativamente chamam de piscina de bolinha. A gente nunca teve piscina de bolinha no escritório. Eu ia fazer essa piada, né? De deixar de ser... tirar a piscina... Eu ia perguntar, vocês tiraram a piscina de bolinha? Foi mais ou menos isso que a gente fez, tá? No sentido de preparar. Aproveitamos para arrumar a casa no sentido de deixar a operação mais eficiente. Então, a gente tem hoje uma margem EBITDA bastante interessante. A gente construiu isso, né? Porque o mercado mudou bastante, né? E o EBITDA passou a ser uma componente vital, né? Na avaliação, no olhar da saúde do negócio. Coisa que não era em 2015, 16, 17. Não era o contrário, né? A orientação era cresce, vai e depois a gente vê o que dá, né? Então, a gente fez tudo isso, Gustavo, para poder fazer agora um novo ciclo de crescimento, que tem muito a ver com distribuição, internacionalização. Ah, legal. Tá? Então, eles estão vindo para cá, você também quer ir para os mercados deles. Aí. Sim, inclusive a KPMG tá apoiando a gente nessa história, né? Algum mercado que você destacaria? Eu já sei, mas... Carol! Tem informação a Carol já sabe. Não, a gente começou a olhar para o México, acho que pela... Ele me parece ser mais óbvio, né? Outros empreendedores brasileiros já estão lá, a gente conversou com bastante gente e a informação que a gente obteve foi de que tem alguma similaridade com o mercado brasileiro na questão tamanho, na questão digitalização, mas alguns anos para trás. Sim. Então, a gente acha que... Tem muita oportunidade na América Latina, né, como um todo. Pois é, cara. Países muito parecidos também com as características que a gente tem no Brasil e que ainda não tem tanto acesso às tecnologias que a gente tem aqui hoje, né? Colômbia, Chile, Argentina. É engraçado que antes a gente sempre falava, né, do nossa distância para os Estados Unidos e agora a gente fala da distância dos outros países latinos para o Brasil. É curioso essa mudança de... eu acho que a gente tem um trabalho muito importante, até mesmo como nós, como KPMG, mas também os empreendedores brasileiros, de explorar toda essa América Latina, né? Unindo o que a gente tem de tecnologia e os problemas que são muito parecidos. É que eu tô dando risada porque falam que o empreendedor brasileiro é acomodado, né? Porque o Brasil é gigantesco, o cara não precisa fazer nada, né? Enquanto o argentino já tem que nascer pensando pra fora, né? Mas eu concordo com você, Carol, faz bastante sentido. Eu acho que as dores são muito parecidas. E acho que a gente é muito afeito à tecnologia, né? Você estava falando um pouco do Brasil, eu acho que aqui a gente é super inserido na questão da tecnologia como um todo, né? Só ver como a gente adota e usa
Sim. WhatsApp, rede social, essas tecnologias mais populares, né? Não estou falando do B2B, mas estou falando do B2C, é impressionante. Não, qualquer aplicativo, vários aplicativos, fundadores de aplicativo de empresas estrangeiras, representantes de empresas estrangeiras, aplicativos recentes. Estão aqui. Cara, estão aqui. Brasil é primeiro, segundo, terceiro, é isso. o maior mercado. Assim, é sempre assim. Da noite pro dia, você perguntar por quê? Vocês fizeram solução? Não, aconteceu. Isso. Os caras começam a vir pro Brasil porque simplesmente os brasileiros começaram a usar e os caras... existe um negócio chamado Brasil, vamos lá. É isso, é exatamente isso. Não, e legal que você também falou, Carol, porque um dos critérios que a gente usa para qualificar as nossas oportunidades junto a novos clientes é o índice de maturidade digital. A gente estabeleceu ali alguns critérios para definir o quão avançada está aquela empresa no digital como um todo. Então, a gente avalia as iniciativas de o site, se tem aplicativo, como é que é a presença na rede social, se compra mídia digital, se oferece e-mail, chat. A gente faz essa avaliação e pontua. E, obviamente, né? Quanto menor essa nota, maior a nossa geração de valor. Então, a gente adora esse cara. Então, quando você fala da América Latina, sendo esse cenário, me lembra muito esse cliente, esse perfil de cliente nosso, que está ainda no início da jornada dele. Você ajuda ele a cortar caminho. Exatamente. Interessante. Quando o mato está mais alto, é mais legal para a gente. Legal. Então, distribuição e internacionalização para esse próximo ciclo de crescimento. Eu talvez passe por alguma aquisição ou outra, Gustavo. Eu enxergo que ainda existe um espaço de consolidação, né? Essas empresas que chamam de empresa feature, assim, acho que tem bastante coisa que pode, somado, né, numa abordagem de uma plataforma mais completa, tal, acho que pode fazer sentido. E como você falou de EBITDA, seria com caixa próprio? Ou seja... Gustavo, eu entendo que a gente tem necessidade e seria interessante fazer uma rodada. Tá. Então, né? Investidores. Acho que faz sentido pra gente fazer isso. Do pitch deck vai estar no... Boa. A gente faz isso, a gente faz pitch deck. Então, acho que deve ser esse o caminho, mas a ideia é, de fato, fazer um processo de distribuição mais intenso. Legal. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta mais pessoal. Não estava no roteiro, mas, lembrei. Recentemente eu fiquei sabendo que são dois empreendedores dentro de casa, né? Você e sua esposa. Como é que é isso, cara? Como é que vocês conseguem? E vocês estão com um filho pequeno, os dois empreendendo. Como é que... Cara, eu nem sei se eu parei já para refletir sobre isso, Gustavo. Tamo indo. Tipo, eu tava vindo para cá agora e ela me manda uma mensagem. Eu não vou conseguir pegar eu normalmente busco ele na escola, né? Eu não vou conseguir buscar. Eu falei, nossa, e agora, né? Ela falou, não, mas eu já solucionei. Ele vai voltar com a mãe do amigo tal, você precisa mandar autorização. Eu no trânsito, né? Ele Pellegrino fazendo autorização e tal. A gente vai se virando, mas... Eu acho que tem um aspecto de análise que eu fiz, Gustavo, que é muito legal você ver o nascimento de um negócio e você ver aqueles primeiros feedbacks de cliente, de usuário, sobre o produto que você criou. É emocionante isso, né? Putz, Carol, e é muito legal ver a minha esposa... recebendo esses feedbacks. Carol. É que a Carol também, ela é Carol também. Carol é um vet, já passou várias vezes aqui. Gente boa, a gente deve ser gente boa. É gente boa, meu. Ela fala com o Gustavo muito mais que eu. Falei, mas eu conheço o Gustavo, cara. Não, eu tô no grupo, né? Ela lá. Tá bom. Quem sou eu aqui, né, na fila do pão? Mas eu acho que eu vejo isso é muito legal. Tem um monte de desafio, né? Não é um caminho nunca fácil. Ela tem lá o desafio agora, assim, entendo que o produto teve a resposta já tem espaço, ganhou espaço, mas precisa distribuir. E não é um negócio de software. Então, a distribuição de um produto físico, ainda mais do tipo que ela faz, que é um nutracêutico, né, para pet, é totalmente outro jogo, né? Ela... contrata a fábrica, faz a produção, tem que distribuir para daí fazer outra... Né? É diferente. É um J diferente do software ali. Mas é muito legal e acho que a gente está se virando. Obviamente, às vezes tem os nossos dias de estresse, mas a gente está junto há muito tempo também. A gente já se conhece bastante, então a gente já sabe mais ou menos quando
quando um tá num dia mais ou menos, quando outro tá num dia mais ou menos. Legal. Tem, assim, essa intimidade é boa, né? Legal. A gente precisa ganhar isso com as nossas equipes, né? Eu sempre falo isso para as pessoas que trabalham comigo. Quanto mais intimidade, obviamente, né? Sim. Intimidade profissional. E a dificuldade vai acontecer, isso. né? Pois é, porque daí você já entende pelo olhar, assim, pô, o Gustavo hoje tá mais ou menos e tal, deixa o cara na boa, não vamos forçar, não vamos fazer aquele lance mais abrasivo e tal. Pô, né, Gustavão, deixa eu te ajudar, vem aqui e tal. Pô, é muito bom trabalhar nesse esquema, né? Então acho que é isso, Gustavo. Mas eu sou muito empolgado com o negócio dela. É legal. Vamos aproveitar. Então já demos várias matérias sobre... Vamos aproveitar, então, e rodar aqui a nossa ampulheta? Vamos lá, tô com medo dessa ampulheta, hein, Carol? Tô com medo dessa ampulheta. Nosso momento clássico. Quando eu fui chegando perto dos 50, podcast. Eu vi que a minha ampulheta da vida tinha virado. E o pozinho tava descendo, entendeu? E deu medo. Tá descendo, cara. Agora não tá mais subindo, tá descendo. Não, acho que você já contou um pouquinho aí da sua vida pessoal, mas aqui é pra gente realmente conhecer um pouco mais do Marcelo fora do LinkedIn. Vou virar aqui pra você contar pra gente quais são os seus hobbies, o que você tá focando. O empreendedor tá acostumado a fazer o pitch, né? Tem tempo pra fazer o pitch da empresa, agora faz o pitch do Marcelo. Do coitado dos empreendedores. Bora lá. Vai lá, Carol. Vamos lá. Quem é o Marcelo fora do LinkedIn? Marido, pai, filho. Sou casado com a Carol, sou pai do Benjamin, que é uma jornada muito bacana ser pai, né? Puta, como eu tô curtindo, né? Um moleque de 7 anos, é um barato. A gente lá em casa é cachorreiro, a gente tem 6 cachorros. Uau! A gente tinha 7. E... Adotados? Tudo resgatado. A Carol, se abre a porta do carro, vai entrando o cachorro, ela vai deixando. Eu que tenho que segurar agora, né? Apesar que os 2 últimos foi eu que resgatei. Virou o hobby da família, praticamente. A gente, se tivesse mais condições, talvez tivesse um lugar que cuidasse, mas a gente foi atrás e é caro, é custoso, ninguém ajuda. Bom. Gosto muito de ler. Eu sou um cara que gosto muito de ler perfis, biografias e histórias de empresa. Eu sou fascinado, adoro isso. Eu adoro também. Não, né? Não pode... Isso tá proibido. Pode falar que lê sobre negócio. Se um dia eu pudesse ter um podcast disso, seria o que eu gostaria de fazer. Qual foi o último eu gosto que você muito, muito, muito. Última biografia. A última biografia que eu li foi Churchill. E foi legal, é mais densa, mas foi bem legal. Legal. Eu gostei. História muito boa, né? Eu tô lendo agora, eu comecei o segundo livro chamado Musashi, que é um livro super famoso no Japão. São 2 livros tem 2.000 páginas, os 2. O primeiro foi incrível e eu tomei uma bronca do cara que me deu de presente, que é um amigão meu, e eu tomei a bronca, ele falou, pô, você não leu o segundo ainda, tal, daí eu comecei a ler. Mas a história é muito legal do Japão feudal e de samurais, mas incrível a história. Carol, eu assisto filme, cara, um ser humano normal, né? Um ser humano comum, não tenho nenhuma excentricidade, acho que assim... boa parte do coisa que você faz todo dia. Pois é, boa parte do meu tempo eu dedico à minha família. Quando eu tenho tempo livre, eu gosto de estar com eles 2. Assim, a Carol às vezes fala, não, vamos cada um fazer uma... Não tem nada. Final de semana temos que estar junto e tal. Mas eu criei um hábito e finalmente consegui fazer ele funcionar. Depois de muitos anos, eu consegui mudar a minha rotina. Então, minha rotina começa mais cedo. Não sou esses 5 da manhã. Não sou dessa tropa, não sou dessa tropa. Mas eu comecei a fazer o meu dia mais cedo. E a primeira coisa que eu faço, eu acordo, olho os meus e-mails, mando mensagens no WhatsApp e tal. Mas depois eu faço jiu-jitsu. E isso tem sido... Por que você... A resposta mais honesta que eu posso te dar é o seguinte: foi um negócio que eu parei no meio do caminho e me perturbava, porque eu fiz de 96 a 2000 e parei. E aí eu falei, cara, mais uma coisa na vida que você começa e não dá continuidade, sabe? E isso meio que veio à conta. Mas porque eu tava conversando com um amigo que mora nos Estados Unidos, e eu tava falando, pô, né, bicho, tô meio sozinho aqui, né? Filho, mulher, e os outros caras com filho, mulher e tal. Daí ele falou, volta pro jiu-jitsu, cara. E ele era meu amigo do jiu-jitsu. E a gente tinha uma turma muito legal.
E aí juntou a fome com a vontade de comer. Eu falei, pô, é um negócio que eu queria terminar, né? Terminar não. Concluir. Exato. Seguir. E aí veio esse lance da sociabilização. E eu voltei faz 6 anos. Voltei em 19. E tá, porra, incrível. E aí eu reservo esse negócio. Quando marcam coisa pra mim nesse horário, eu fico muito incomodado. Porque no final do dia, o jiu-jitsu nem é pelo jiu-jitsu em si. Às vezes é pela resenha, é pela disciplina, é pra falar assim, eu posso... Cara, vou fazer uma coisa, vou me dedicar a uma coisa. Check, e eu fiz, e eu venci. Saí da cama com frio e lá. Pela resenha, pela sociabilização, que é muito bacana, mas porque me dá um bem-estar que eu não troco por absolutamente nada. Então, assim, as pessoas que trabalham comigo, nesse lance de ganhar intimidade, sabem o dia que eu não fui. Porque por mais que eu não esteja mal-humorado, eu não tô bem-humorado, você entendeu? Eu não tô expansivo, eu tô mais retraído, mais na minha. Então, então o seu melhor, vamos dizer. É isso aí. Então, o jiu-jitsu é isso. É muito legal. Talvez esse seja... O meu hábito, o meu hobby hoje, se a gente puder dizer assim, talvez esse seja o meu hobby hoje. Legal. É engraçado, acho que é o benefício não... Talvez no jiu-jitsu você tá mais ali concentrado, né? Mas uma coisa, eu gosto de correr e tal, e a corrida é engraçado porque é quase uma limpeza da mente, assim, porque, né, você tá ali correndo, eu não gosto de ouvir música, eu não gosto de vou sem nada. Sério? Porque eu fico me ouvindo, você, né, conversando comigo mesmo. A música me distrai. Então eu gosto disso, aí parece que as coisas vão... Você vai processando seus pensamentos. Exatamente. Então, massa. Acho que tem, lógico, esse benefício, né, físico, isso é importantíssimo. Sim. Da endorfina, e lógico, logo de manhã cedo você já gasta uma energia que eventualmente poderia ficar acumulada e você gastar nos outros. Mas tem essa também, acho que o exercício, o esporte, tem essa coisa de, cara, é aquele momento que você tem pra você, né? De processar as coisas. Não, total. Depois do jiu-jitsu, normalmente eu fico uns 5 minutos ali tentando, sabe, processo treino, processo dia, agenda do dia e tal. Mas se vocês me permitirem falar mais um minuto, eu sei que a ampulheta acabou. Ixi, acabou, tem uma meia hora já. O jiu-jitsu trouxe um negócio meio terapêutico que eu achei muito doido. Não sou um cara de conflitos e de bater de frente, de porrada e tal. Não é muito meu estilo, não gosto. Mas o jiu-jitsu ele tem um negócio que, assim, o objetivo é finalizar o seu oponente. É submeter ele a algum golpe para ele falar assim, chega. E eu, quando comecei, lá em 19, não conseguia finalizar os meus oponentes. Então, assim, eu tava treinando com um amiguinho, eu podia chegar na posição de estrangular ele e eu não estrangulava. E eu comecei a fazer o paralelo da minha vida, da minha personalidade. Pô, então... Interessante. Então, pô, será que eu não poderia conflitar mais, confrontar mais? Será que eu não tô um pouco meio passivo nessa história? E aí, Gustavo, eu fui ganhando uma confiança nesse sentido... Tanto de saber, pô, agora eu quero finalizar. Agora eu não vou finalizar. Eu tô me sentindo maduro e seguro o suficiente para falar não quero finalizar. Mas não porque eu não quero confronto, é porque eu não quero. Que legal. Então foi muito legal. Conhecimento, assim, É isso aí. Que legal. E essa confiança, né? Acho que é o que mais traz realmente essa prática das artes marciais, né? Que é a confiança na mente. Faz muita diferença. Muito bom. Cara, acho que com isso a gente termina bem o nosso episódio aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Ótima conversa. Prazer. Super honrado com o Obrigada por participar do nosso programa. É sempre bom contar com vocês. A gente aprende cada vez mais. A gente vem acompanhando também o crescimento de vocês, essa ambição, vontade, né, de voar, de dominar o mundo. Então, é muito emocionante para nós também vermos toda essa jornada de vocês de sucesso. Muito parabéns. Obrigadão, super obrigado. Estou à disposição. Gustavo, é um prazer revê-lo. Obrigado, valeu pela presença. Meu agradecimento à KPMG. Tem sido muito bacana, o ano
né? Que tá acabando, né? Acabando já. Tá na metade. Pois é. Tem sido muito legal, foi um prazer conhecer. Foi uma surpresa ter sido convidado. Mas não acaba, viu? Vocês viram a Luminar e aí. Não, a gente segue, não. Faz o payback, né? Faz o give back. Já falou aqui com o Diogo, a gente depois vai lançar o programa Giants, né? Vou virar Giants. Então, terra de gigantes. É isso. Gente, obrigada. Carol, obrigado mais uma vez pela companhia aqui no Valeu, podcast. obrigado. Tamo junto. É isso aí, mais um papo, mais uma resenha concluída aqui no podcast MVP, no nosso collab, nossa parceria com a KPMG, trazendo os Emerging Giants. Não se esqueça, então, de seguir os startups nas nossas redes e também acompanhar nas redes da KPMG os episódios novos dessa parceria, desse collab. E, claro, continue seguindo o Startups também diariamente para todos os updates, todas as novidades do mundo da tecnologia. Até a próxima.